Olá, senhores. Bora aí para mais uma questão de gases. Olha só, o gasômetro G, utilizado para o armazenamento de ar, é um recipiente cilíndrico metálico com paredes laterais de pequena espessura. Essa informação vai ser importante para nós, vocês vão entender daqui a pouquinho, tá? G é fechado na sua parte superior, aberto na inferior, que permanece imerso em água, e pode se mover na direção vertical. Gzão contém ar, inicialmente a temperatura de 300 Kelvin, como está indicado aqui na figura original para nós, certo? E o nível da água no seu interior se encontra 2 metros abaixo do nível externo da água. Nessas condições, a tampa de Gzão está 9 metros acima do nível externo da água, como está indicado aqui na figura também, certo? Aquecendo-se o gás, o sistema se estabiliza numa nova altura de equilíbrio com a tampa superior a uma altura Hzão em relação ao nível externo da água e com a temperatura do gás agora já 360 Kelvin. Supondo que o ar se comporte como um gás ideal, a nova altura Hzão será aproximadamente igual a... Meninos, olha que bacana, né? Se a gente pensar na situação que está ocorrendo aqui, primeiro, o gás aqui está comprimindo, e perceba que a pressão que o gás exerce aqui dentro, senhores, ela equilibra a pressão atmosférica lá de fora, porque a pressão atmosférica lá de fora está empurrando o líquido, ó, e está tentando fazer esse líquido querer subir aqui para dentro, certo? Mas a pressão do gás aqui do ar internamente segura, equilibra a pressão atmosférica e mais uma pequena pressão hidrostática aqui, porque vocês estão vendo? Se a gente comparar o nível mais baixo que nós temos aqui de separação de meios, ó, indica para nós aqui que existe uma pequena pressão hidrostática para nós aqui também, além dessa pressão atmosférica que nós sabemos que tem lá fora. Tudo bem? Bom, olha que bacana. Por que o nosso cilindro fica em equilíbrio nessa posição? Porque nós sabemos que a força-peso do nosso cilindro, tem uma força agindo aí, certo? A força-peso do nosso cilindro seria aplicada lá no centro dele, né, no centro de massa, mas eu vou colocar nessa posição aqui, tá? Esse é o peso do cilindro. Tem uma força que sustenta esse corpo, que mantém ele lá em cima, e nós sabemos que força é essa, né? É a força que o líquido exerce sobre o corpo, que representa para nós aquela força chamada de empuxo. Olha que bacana. São as duas únicas forças agindo nesse corpo. O empuxo, que é a resposta do líquido quando o corpo mergulha nele, né? Fica imerso nele. O empuxo equilibra o peso para nós aqui. Pião, como é que a gente calcula o empuxo mesmo? Vamos lembrar? O empuxo é devagar, lembra? É a densidade do líquido, né? Do fluido que envolve o corpo. É o volume, esse daqui é o volume submerso do corpo, e vezes a gravidade. A gente fala que o empuxo é devagar para nós aqui. Você não tem que tomar cuidado. O volume submerso é apenas o volume do corpo que está abaixo do nível da água aqui para nós, certo? Então seria apenas esse pedacinho. E ó, desprezando aí as paredes do recipiente, porque a gente já grifou, a espessura é desprezível, de pequena espessura, tá? Então o volume das paredes a gente pode desconsiderar. Então vamos trabalhar com esse volume submerso aqui. Fechou ou não? Bom, com esse volume submerso, cria-se empuxo, o sistema se equilibra. Ao aquecer o ar, senhores, ao aquecer esse ar, então perceba que agora a temperatura aqui dentro do ar, eu estou fazendo a figura novamente para nós, ó, ela vai de 300 Kelvin para 360 Kelvin. E a tendência quando você aquece um ar é que ele sofra uma expansão, certo ou não? Ele vai tentar expandir, e como ele garantiu que esse cilindro pode se mover na direção vertical, ele tende a empurrar o cilindro para cima ou para baixo. No caso aqui, senhores, obviamente que a gente percebe que ele não consegue empurrar água, então ele vai empurrar esse cilindro para cima, ó. Esse cilindro, ele vai subir um pouquinho aqui para nós. Percebam que o nível que o cilindro, a tampa vertical estava, ó, ela subiu um certo tantinho aqui, um certo pedacinho para nós. Bom, apesar do cilindro subir um pouco, e o que ele quer que a gente determine agora é exatamente esta altura H aqui, ó, entre a parte superior do cilindro e o nível da água, o nível externo, né, que não mudou sua posição. Então, esse Hzão, eu vou chamar, essa altura, quer dizer, eu vou chamar de Hzão para nós, tá? Isso que ele está pedindo para a gente calcular aqui. A gente tem que entender agora o seguinte: nesse cilindro, senhores,
A força-peso continua atuando nele, vocês concordam? A força-peso continua atuando nele aqui, ó. E quem vai equilibrar o cilindro continua sendo a força empuxo. Vamos colocar aqui, ó, continua sendo a nossa força de empuxo. E, obviamente, moçada, que como o peso não mudou, significa que o nosso empuxo também não mudou, certo ou não? Olha só, se o peso do corpo não muda, a força que vai equilibrar ali, que é o empuxo, tem que ter o mesmo valor do peso. Se antes o empuxo tinha o valor do peso, é porque agora o empuxo continua tendo o valor do peso. Espera lá, mas a gente sabe que o empuxo é devagar? É a densidade do líquido vezes o volume submerso e vezes a aceleração da gravidade. A gente sabe que a densidade do líquido não mudou da primeira para a segunda situação. A gente sabe que também nós não mudamos o local da primeira para a segunda situação. E se o empuxo continua tendo o mesmo valor, senhores, é porque o volume submerso aqui, ele continua sendo exatamente o mesmo que nós tínhamos anteriormente. Então, vocês vão perceber que a altura, né, que o nível da água dentro do cilindro está em relação ao nível de fora, continua tendo exatamente o mesmo valor. Ou seja, nós podemos afirmar que essa altura aqui, ó, ela continua sendo de 2 metros. Pô, pera lá. Então, olha só que bacana. Se a gente pegar no nível de separação mais baixo aqui de novo, a gente vai poder falar que as pressões são iguais para se equilibrar. Então, a pressão que o gás faz aqui dentro tem que ser exatamente igual à pressão que está sendo feita lá do lado de fora, ou seja, a pressão atmosférica e mais um pedacinho de pressão hidrostática, que é exatamente igual ao que eu tinha antes. Em outras palavras, senhores, se a pressão interna do gás equilibra a pressão externa, que não mudou para nós, se eu falar que a pressão aqui era P, nós vamos poder afirmar que a pressão aqui também vale quanto? Vale P para nós aqui, belezura? E a partir de agora, nós sabemos que esse gás interno, ele sofreu uma transformação isobárica, já que a pressão permanece constante para nós, é verdade? Então, nós vamos poder fazer uma relação aqui, ó, que é o chamado PVT, e Povotó. É a equação geral dos gases para nós aqui. Como nós sabemos que é isobárica, né? Pressão no início e no fim são iguais, então a gente pode cortar a pressão. Bom, vamos pegar. Agora, ó, cuidado que não é mais volume submerso aqui, agora é o volume do ar contido dentro do cilindro para nós, certo? Então, o volume no início. Vamos analisar esse volume inicial? Esse volume inicial é tudo isso daqui, ó. É o volume que o gás tinha dentro do nosso cilindro aqui antes de sofrer esse aquecimento. Tudo bem? Percebo que esse volume é fácil da gente calcular. É pegar a área da base aqui eu vou falar que vale A, tudo bem? E multiplicar pela altura total que esse volume aqui ocupa dentro do cilindro. Percebo que essa altura total aqui, meninos, é somar os 9 metros do H0 mais os 2 metros do desnível do nível da água. Então, a gente pode falar que o volume no início, 9 mais 2, é a área da base, vezes a altura, que vale 11 metros para nós. Tudo isso dividido pela temperatura inicial, que nós sabemos que vale 300 Kelvin. É igual. O volume final. Olha o que vai ser o volume final para nós aqui agora. O volume final, eu vou colocar na cor amarela aqui, é pegar o volume que o gás ocupa dentro do cilindro na nova posição que ele se encontra. Essa nova posição aqui, meninos, seria pegar todo esse volume interno aí desse retângulo amarelo que eu coloquei para vocês, é pegar a área da base, essa área não mudou, continua sendo a mesma, e pegar essa altura total que nós temos, que seria somar a altura que nós queremos encontrar, que é o Hzão, mais o desnível, que continua valendo 2 metros. Então, percebo que a altura total então vai ficar a área vezes a altura total, que vai ser Hzão, mais 2 para nós. Tudo isso dividido pela temperatura, que nesse caso vale 360 Kelvin para nós. Como a gente vai cancelar as áreas, né, que elas são comuns, são iguais nas duas situações, perceba que a gente vai ficar com uma equação em função de uma incógnita, que é quem a gente quer, graças a Deus, né? Aqui ainda dá para simplificar, ó, 1, 0, quarto, 1, 0. Podemos dividir embaixo por 5, então 30 por 5, desculpa, por 6, né? 30 por 6 dá 5 e 36 por 6 dá 6.
E agora sim, ó, eu vou passar o 6 que está multiplicando para o outro lado, desculpa, o 6 que está dividindo para o outro lado, multiplicando 11. Aqui vai ficar o 5 dividindo. Tudo isso igual a Hzão mais 2. Aí, fazendo essa continha, ó, 6 vezes 11 vai dar 66, dividido por 5, isso aqui vai dar 13,2 igual a Hzão mais 2. Esse 2 que está positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. 13,2 menos 2, a gente chega que a altura Hzão ela vale 11,2 metros para nós, que confirma aí como resposta correta a nossa alternativa D. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até a próxima.